pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho a seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 19 de março, olha só quem está por aqui, dia de São José. São José, providência. É com muita alegria que nesse tempo da quaresma nós temos, além de tudo que a igreja já nos oferece, ainda celebramos esse dia dedicado ao padroeiro da igreja, ao esposo de Maria, São José, nosso querido José, que ele possa interceder por você, por sua casa, pela sua família, por todas as realidades do seu coração. Hoje, claro, a leitura hoje fala para nós deste homem, que a palavra não traz nenhuma palavra que ele diz, mas a palavra revela as suas atitudes. Lembra o evangelho de ontem? José, mais do que palavras, ele tinha atitudes. Aqui representado na figura de São José, dormindo, porque realmente é o relato do texto que nós vamos ouvir hoje. Não dormindo de acomodado, mas de um homem que ouvia a Deus até nos seus sonhos. Eu queria ser assim, Jesus. Ouvir o Senhor até nos meus sonhos. Ser fiel ao Senhor até nos meus sonhos. Que a exemplo de São José, eu e você possamos também viver essa grande graça. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que coisa linda. Deus fala até em sonhos. Está inclusive no livro do profeta Joel. Deus fala em sonhos. Você já parou para pensar sobre alguns sonhos que você tem? Claro, tem sonho que às vezes não tem muito a ver nem com a realidade. Mas você já parou para pensar em algumas revelações que Deus te faz em sonho? Estou falando desses sonhos ligados a esoterismo, a coisas supersticiosas, não. Estou falando daquele homem, daquela mulher que reza e confia em Deus e pede para Deus resposta. Pede para Deus, me orienta. Olha a situação que José estava. Segundo a lei da época, irmãos, Maria poderia ser morta, porque ela estava grávida antes deles morarem juntos, antes deles se casarem. Era um tempo de preparação onde cada um estava seguindo a sua vida, mas estavam ali se preparando para o grande momento de se unirem. De repente, Maria assume aquela missão diante da proposta que o anjo traz, e aquele mesmo anjo, acredito eu, chega até José e vai contar: olha, Maria está grávida, mas não tenhas medo, José, de assumi-la por sua esposa. Porque quando José fica sabendo, irmãos, olha a atitude desse homem. O Evangelho fala que ele iria, a palavra diz o quê? José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Nossa, ele queria abandonar Nossa Senhora, sim, porque aí o culpado, ele se colocaria como culpado e não Nossa Senhora. Olha a atitude
de José. Que coisa extraordinária. Isso é amor. Só que antes dele fazer isso, Deus fala em sonho ao coração de São José. E a palavra termina dizendo que quando ele acordou, ele fez conforme o anjo lhe havia mandado. Gente, que obediência, que amor, que doação, que entrega. Ele queria rejeitá-la, como que abandonar Maria em segredo, para que como que a culpa fosse dele, para que ela não sofresse as penalidades da lei. Deus fala com ele, ele assume a missão de cuidar de Jesus, de cuidar de Maria, é isso que ele faz em toda a sua vida. Ele é o guardião, ele é o protetor, ele é a sombra protetora de Maria e de José, de Maria e de Jesus. E ao fazer tudo isso, ele está cumprindo a vontade de Deus. Lembra do evangelho que nós meditávamos, acho que ontem, né? Enquanto muitos têm falácias, enquanto muitos têm pronúncias bonitas, palavras bonitas, têm atitudes feias. São José tinha o silêncio, mas tinha o testemunho. O testemunho de José arrasta multidões até hoje. Pensa o que é ser obediente à vontade de Deus, ser fiel ao chamado de Deus. Quando nós fazemos com amor aquilo que Deus nos propõe, mesmo que não saia nenhuma palavra de nossa boca, as nossas atitudes comoverão e converterão os corações. Que Deus nos dê essa graça, tendo como modelo o nosso querido São José. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho